Olá e bem-vindos ao canal Elo Viral. Prepare-se para um debate com Nórdico e Athena sobre o Titanic da tecnologia, bolha da IA prestes a explodir e arrastar a economia global. Já se inscreva para não perder. Olá, hoje a gente mergulha num material que, olha, tá dando o que falar. A bolha da IA. Só pelo título já dá para sentir o tom, né? Com certeza. É uma análise que levanta umas questões bem sérias sobre o estado atual da inteligência artificial. O foco, é claro, é a preocupação com a possível bolha especulativa. O texto usa uma linguagem, assim, bem forte, quase de filme, sabe? E se apoia em dados específicos para dizer que o setor talvez esteja perigosamente superaquecido. Sim. Então, nossa missão aqui é tentar desmontar esses argumentos, olhar de perto os dados que essa fonte traz e entender o tamanho dessas preocupações. Ok, vamos lá, vamos descompactar isso. Exato. A gente está vivendo um momento de um entusiasmo enorme com IA, não dá para negar isso. Os avanços são visíveis, o investimento é gigante. É verdade. Só que esse material que a gente tem hoje, ele vai na contramão, adota uma visão bem crítica, quase um alerta mesmo. Um freio de arrumação, talvez? Pode ser. E o que eu acho fascinante aqui é ver como essa fonte específica constrói essa narrativa de alerta no meio de tanta festa, tanto otimismo. Então, vamos focar em entender a lógica interna dos pontos que esse documento levanta, né? Sem julgar, só analisar como o argumento é construído. E o ponto central desse argumento é justamente essa ideia de uma bolha de IA assim prestes a estourar. A metáfora do Titanic da tecnologia é forte, né? Muito forte. Sugere algo enorme que parece invencível, mas que tem um fim trágico ali na esquina. Uma linguagem para gerar impacto na hora. Inclusive, o texto até menciona uma suposta fala do Sam Altman, lá da OpenAI, dizendo que ele teria admitido que o mercado de IA está superaquecido. A fonte usa isso quase como uma validação interna, né, para a tese deles. E essa ideia de superaquecimento, do jeito que o material coloca, é chave. O documento liga isso direto com a rapidez com que as empresas de IA foram avaliadas, tipo lá em cima, e com o volume absurdo de dinheiro que entrou no setor muito rápido. Uma enxurrada de dinheiro. Exato. E a sustentabilidade disso é o que a fonte questiona. Se a gente conecta isso com o cenário geral que o texto desenha, a ideia é que talvez o otimismo, o dinheiro investido, esteja se descolando do valor real do retorno financeiro que a IA, em muitas aplicações, está entregando hoje. Entendi. O documento parece se perguntar, será que essa aposta toda no futuro não está ignorando um pouco os desafios de agora? De monetizar, de aplicar em escala de um jeito que dê lucro? Mas essa fonte tenta ir além dessa retórica do superaquecimento, né? Ela busca ancorar isso em números, em dados que ela considera como prova. E aqui a coisa fica bem interessante. Sim, aí entram os dados. O material cita um estudo que eles atribuem ao MIT e que soa bem alarmante. A afirmação de que 95% dos projetos de IA falham em gerar receita. 95%. Nossa. É um número que, se for preciso mesmo, nossa, chama muito atenção para a dificuldade de transformar a tecnologia em dinheiro, né? Sem dúvida. É um número de impacto. E, na ótica do documento que a gente está analisando, esse dado serve como um contraponto direto àquele discurso só otimista, sabe? Ele é apresentado como um sinal de que talvez exista uma desconexão bem grande entre o desenvolvimento da tecnologia em si, que ninguém nega que está acontecendo, e a capacidade de transformar isso em negócio viável, lucrativo, para a maioria das iniciativas que aparecem. Faz sentido. A fonte usa esse dado para reforçar a ideia de que talvez tenha mais promessa do que entrega efetiva, em termos de grana, no momento atual. E a análise não para por aí. O texto também olha para o mercado financeiro recente como se fosse outro sinal de alerta. Isso. Menciona quedas específicas, pontuais, mas que chamaram a atenção nas ações de empresas que são chave nesse mundo da IA. Cita, por exemplo, a NVIDIA, com uma queda de 3,5%, e a Palantir, que caiu mais, 9,4% em certos momentos. É importante dizer que são recortes de tempo que os autores escolheram, né? Exatamente. É fundamental notar como a fonte usa esses exemplos. Não é que eles apresentem isso como a prova final de que a bolha estourou,
mas sim como mais uma peça nesse quebra-cabeça de preocupações que eles montam. Na narrativa que o material constrói, essa volatilidade nas ações, mesmo das gigantes, é lida como um sintoma de nervosismo no mercado. Talvez um sinal de instabilidade ali escondida ou o começo de uma correção, de um ajuste de expectativas. São peças que, para quem escreveu o texto, reforçam o cenário de risco que eles querem pintar. E tem mais uma camada de evidência que o material coloca na mesa. As demissões em massa que rolaram em algumas das maiores empresas de tecnologia, mesmo naquelas que estão super na frente no desenvolvimento de IA. Pois é, o documento cita a Microsoft com 9.000 cortes e a Meta com uns 3.000. E a leitura que o texto faz é que isso também pode ser um sinal de um reajuste meio forçado no setor. Isso levanta uma questão importante que a fonte parece querer explorar. Essa onda de demissões acontecendo justo em empresas que investem bilhões em IA. É um paradoxo. Parece, né? Ou será que é um sinal de que as projeções de crescimento talvez fossem otimistas demais e agora estão batendo na realidade, nas contas, na operação mais dura? O documento sugere que é a segunda opção. Entendi. Apresenta esses cortes como um possível sintoma de que a expansão talvez não seja tão linear, tão garantida quanto o hype fazia parecer. Aquela diferença entre a promessa enorme da IA e a rentabilidade real, agora, como o estudo do MIT talvez indique. E isso é um fio condutor no argumento deles. O texto usa as demissões para questionar se o otimismo todo não está sendo confrontado pela necessidade de mostrar resultado financeiro mais rápido. Falando em hype e no jeito que a mensagem é construída, é impossível não notar o uso pesado de metáforas de impacto no material, né? Já falamos do Titanic da tecnologia. Sim, essa é forte. Mas o texto também usa castelo de cartas, aplaudir o iceberg, até a expressão fogo de palha bilionário. Para que usar uma linguagem tão carregada assim na sua leitura da análise deles? Qual o objetivo disso? Olha, essa escolha de palavras, do jeito que a fonte usa, parece ter um objetivo muito claro: criar um senso forte de urgência, de perigo vindo aí. De alerta máximo. Exato. Metáforas como Titanic ou Castelo de Cartas, elas não são neutras, né? Elas trazem essa ideia de algo frágil por baixo de uma aparência sólida, de um colapso que é quase inevitável. Elas funcionam como atalhos emocionais, eu diria. Simplificam um cenário econômico e tecnológico que é super complexo para causar um impacto mais direto, mais fácil de lembrar. A intenção parece ser reforçar a narrativa principal do material, a da crise potencial, tornando o alerta mais vivo e, quem sabe, mais convincente para quem lê. É uma estratégia de retórica para destacar o risco que os autores percebem. E se essa visão do material se concretizasse? Se essa bolha, como eles descrevem, estourasse mesmo, quais seriam as consequências que essa fonte aponta? O que o documento sugere que poderia acontecer? Quer dizer, o que tudo isso significa olhando por essa lente mais pessimista que eles apresentam? Bom, segundo a perspectiva que está traçada ali no material, as consequências seriam bem amplas e bem severas. O texto não fala só de perda para investidor de risco ou um problema isolado para o setor de tecnologia. Não fica só ali. Não. A argumentação desenha um cenário bem mais preocupante, onde o estouro dessa suposta bolha teria um efeito dominó na economia global. Nossa, o documento fala claramente em mais demissões, e não só nas startups de IA, mas em setores próximos, que dependem disso. Eles projetam uma desvalorização rápida e grande de empresas que hoje são vistas como motores de inovação, de crescimento futuro. Então, o argumento do texto realmente conecta o destino do setor de IA com a saúde da economia como um todo, não é visto como algo isolado. Exatamente. O material reforça muito essa conexão, levantando até o fantasma do contágio financeiro. A ideia que eles apresentam é que, por causa do volume gigantesco de dinheiro que já foi colocado e da importância que a narrativa da IA ganhou nas expectativas de crescimento econômico futuro... Sim, um colapso ou uma correção muito forte nesse setor poderia começar uma crise de confiança geral, levando a perdas em cascata que afetariam mercados muito além da tecnologia. É uma visão que destaca como a economia global estaria interligada e dependente das promessas da IA, pelo menos segundo os autores. Tem um outro ponto que o documento traz para essa análise complexa, que é o papel da regulamentação.
O texto menciona coisas recentes, tipo a aprovação da lei de IA na União Europeia em 2024 e as conversas no G7 para criar um código de conduta para o desenvolvimento de IA. Como é que a fonte encaixa essas regulações na narrativa dela sobre a bolha? A forma como o material coloca a regulamentação é bem interessante e tem várias facetas. Por um lado, dentro da lógica de alerta do texto, essas iniciativas podem ser lidas como uma tentativa dos governos de colocar um freio, sabe? De diminuir os riscos de uma tecnologia tão disruptiva. Faz sentido. O que, indiretamente, poderia ser visto como um reconhecimento dos perigos que a própria fonte aponta. Talvez até ajudando a evitar alguns exageros que eles criticam. Certo. Por outro lado, dependendo de como eles tecem o argumento, a regulamentação também pode ser vista como um possível obstáculo para aquela inovação meio sem freio que, segundo o texto, alimenta o tal superaquecimento. Então pode ser vista dos dois jeitos. Pode. Ou ainda, pode ser vista como um reconhecimento meio tardio por parte das autoridades dos desafios éticos, sociais e econômicos profundos que a IA levanta. Desafios que a própria fonte está tentando destacar. Basicamente, o documento parece usar o fato de existirem essas discussões sobre regras como mais uma prova de que os riscos ligados à IA não são só imaginação, mas são vistos como reais por gente importante, por instituições. Chegando mais perto do fim da nossa análise desse material específico, ele deixa uma provocação no ar que parece resumir toda a desconfiança do texto. Será que esse entusiasmo todo, esse barulho em volta da inteligência artificial, não passa de hype? É uma pergunta bem direta, quase um desafio que a fonte joga. Sim. E essa pergunta final, ela encapsula perfeitamente a visão crítica que está em todo o documento que a gente analisou. No fundo, o texto cria um contraste bem forte entre o potencial transformador imenso que quase todo mundo atribui à IA e poucos discordariam que existe em teoria. O potencial é inegável. Exato. Mas aí ele contrasta isso com os desafios bem concretos, bem presentes de monetização, de criar modelos de negócio que sejam sustentáveis de verdade a longo prazo e, claro, os riscos de um ciclo de investimento que, na visão dessa fonte, estaria sendo inflado mais por expectativas futuras gigantescas do que por resultados que a gente possa ver e tocar agora. O material força a gente, que está lendo essa análise, a pensar se o valor absurdo que o mercado parece estar dando para a IA hoje tem base na realidade atual ou se corre o risco de ser, para usar mais uma das expressões fortes do texto, um fogo de palha bilionário. Entendi. E é super importante, mais uma vez, a gente frisar que estamos discutindo a perspectiva específica e bem assertiva que está nesse conjunto de certos que a gente teve acesso. Certo. Então, fazendo aqui uma recapitulação rápida dos pontos principais que essa fonte levantou e que a gente dissecou hoje, surge uma preocupação bem forte com a formação de uma bolha especulativa no setor de IA. Comparações dramáticas, tipo a do Titanic da tecnologia. Essa preocupação se baseia, segundo o material, em dados como a suposta alta taxa de falha em gerar receita, citando o estudo do MIT. Em exemplos escolhidos de volatilidade nas ações de empresas do setor e nas demissões em massa vistas em grandes empresas de tecnologia. Exato. E toda essa argumentação vem embalada num uso forte de metáforas de risco, de colapso. Foi uma exploração focada em entender a linha de raciocínio dessa fonte em particular. Agradecemos a quem acompanhou essa nossa análise. E como uma reflexão final, partindo justamente dessa análise crítica que o material trouxe para a gente, fica uma questão para a gente pensar. Considerando esses alertas do documento sobre a possível distância entre o potencial futuro da IA e o lucro real dela no presente, que tipo de critérios ou sinais que a gente possa observar, seja no desenvolvimento da tecnologia, na adoção pelo mercado, nos modelos de negócio que surgem ou até nos indicadores financeiros poderiam dar pistas mais claras sobre para onde o setor está indo de verdade? Boa pergunta. A gente estaria caminhando para uma maturação mais sustentável, mais realista? Ou será que os medos de uma bolha como os que esse material expressou com tanta força estariam se confirmando? É algo para a gente observar com muita atenção. Sempre lembrando que a nossa conversa hoje se baseou estritamente no conteúdo da fonte que a gente analisou aqui.